Manaus, que no início era apenas uma aldeota, passou a antigo lugar da Barra até se transformar em capital do estado do Amazonas. Com a não concretização efetiva das reuniões entre os comissários espanhóis e portugueses, Barcelos e a saída ainda de Mendonça Furtado do governo do Grão-Pará, Barcelos vai começar a sofrer um processo de esvaziamento. E é nesse aspecto que nós vamos observar que a capitania do Rio Negro ela começa a sofrer um incremento populacional muito grande. Dessa forma, a partir do primeiro governador da capitania, que é Melo Povos, ele vai começar a estruturar Manaus para receber aquele contingente que já se estava instalando nela e aquele outro contingente que passava por ela. Dessa forma, com o passar do tempo, Manaus, a nossa futura Manaus, ela vai começando a se estruturar. Até o governo de Lobo da Almada, em 1791, quando transfere a capital da capitania de Barcelos para Manaus. Quando se pensa em uma Manaus indígena, ela é uma Manaus indígena, mas não de índios originários que moravam aqui. Na realidade, temos poucas notícias sobre os índios que realmente habitavam aqui. Tá? Se tem mais notícia dos índios que foram trazidos por tropa de resgate ou via descimento ou coisa que o valha dessas outras áreas. O que houve, na realidade, foi uma miscigenação, uma mistura. Então é muito provável que os antigos Tarumã, que os antigos Manaus tenham se miscigenado com essa população branca e aí surgiram os primeiros habitantes dessa futura cidade. Então vieram para cá. E aí foi desenvolvendo os núcleos, os aldeamentos, que mais tarde foi tomando uma forma urbana, que lá pelas bandas da segunda metade do século XVIII, essa aglomeração em volta do forte vai ser elevada à categoria de lugar. Ao mesmo tempo, é importante destacar que a cidade de Manaus ela foi sendo povoada em função dos descimentos de índios de outras etnias. Por exemplo, neste momento e em um momento anterior, em 1778, já se descrevia Manaus composta por população de barés e de outras etnias que tinham sido descidas ao longo do tempo e lá se articularam, se organizaram e formaram a cidade de Manaus. Pelas águas da Virgem da Conceição, nossa cor leva um tempero da gente. Se a arquitetura é o símbolo mais visível de uma sociedade, a fisionomia urbana de Manaus reflete bem o espírito da sociedade que nasceu aqui. Se nós temos como o princípio de uma cidade mais ou menos idealizada, pensada, com uma fortaleza, que é uma das características do compromisso que eles tinham com a região, que é defesa, exploração, mas ao mesmo tempo foi instalada uma igreja também, a primeira igreja da Conceição, que ficava praticamente em frente à fortaleza naquela área inicial da cidade. E esse pequeno núcleo onde depois, posteriormente, foi agregado com outras construções, que foi constituído o primeiro centro da cidade, ali em torno do Iapetec, onde no século XIX vários viajantes anunciaram o encontro de urnas funerárias, que ainda hoje a gente está encontrando, e todo aquele trecho vai ser encontrado, porque grande parte daquela região era ocupada pelos indígenas. Foi com Lobo da Almada que Manaus começou a se estruturar enquanto cidade, preparada para receber grandes contingentes populacionais que aqui já estavam se estabelecendo. Porém, em 1798, novamente por questões políticas, retorna a Barcelos a condição de sede da capitania. E essa condição ela vai perdurar até 1808, quando novamente ela retorna para Manaus e aí definitivamente Manaus passa a ser
a capital do Rio Negro. Já na década de 1880, no início de 1880, a gente percebe nos relatórios dos presidentes um volume ampliado das obras públicas, porque antes disso o que a gente tinha, a princípio, era a concentração dos relatórios em torno da Igreja Matriz, cuja pedra fundamental foi lançada em 1858 e ela foi concluída em 1877, inaugurada em 78. Além dessa obra, nesse período monárquico, a gente pode discutir, já na década de 80, a construção do Palácio dos Presidentes, que depois foi conhecida por nós, já mais recentemente, como a Prefeitura Municipal, que até 1917 era o Palácio do Governo, e que para a nova geração já não tem muita referência, fica ali no Largo do Iapetec, que é uma construção recente, dos anos 50, creio eu, caracterizava bastante até os anos 70 o centro histórico da cidade de Manaus. O desenvolvimento dessa cidade foi muito lento até o meado do 19, quando a região finalmente foi elevada à categoria de província e Manaus se mantinha como capital, ainda que recente, desde 1808, mas é em 1852 que é instalada a província, vem um corpo administrativo e parece que nesse momento que o processo de lusitanização se torna mais intenso. Há uma tentativa de civilizar, entre aspas, esse aglomerado urbano com controle de código de posturas, as leis, uma série de coisas, ainda que fosse um povoado muito pobre, era a província mais pobre, mais distante. Eu brinco que Manaus era uma filha renegada da corte, porque era feia, morava longe e era pobre. Ainda que tivesse uma grande riqueza, mas inexplorada, porque não tinha braços, era como a Vênus de Milo, né? Muito bela, mas não tinha os braços para ser explorada. E nesse sentido a gente vai caminhar com esse pequeno núcleo que se desenvolve muito lentamente até o final da monarquia, do período monárquico, quando já estavam surtindo efeito as primeiras explorações, já havia um retorno, havia um excedente da economia oriunda da exploração da borracha. Com esse desenvolvimento estrutural, urbano, com nova criação, com as criações de bairros, Manaus começa definitivamente a ser estruturada. Enfim, nós queremos recuperar essa importância que Barcelos propiciou ao assentamento de Manaus enquanto capital da capitania do Rio Negro. Manaus, que no período áureo da borracha ficou conhecida como a Paris dos Trópicos, com pomposas obras arquitetônicas e cercada pelo verde da floresta, é que você acompanha aqui após o intervalo comercial.